as crianças não vêm com livro de instruções, mas podemos ter um manual para pais de primeira viagem, da autoria do pediatra Luís Pinheiro. Bom dia, Luís. Pediatra, neonatologista, fez este livro baseado na sua experiência pessoal ou profissional? As duas. Dá jeito, não é? Dá jeito. É um livro necessário. Eu acho que é um livro de cabeceira. É um livro que ajuda os pais da primeira viagem, que dá algumas noções daquilo que eu tirei da minha vida e que tentei passar para a palavra. Não sei quantos filhos é que tem. Tenho dois. Tenho dois filhos, portanto, E um acredito que o segundo tenha sido muito mais fácil de lidar, porque relativiza-se tudo. É sempre, o segundo é sempre um filho normalmente mais fácil, mas também deixado um bocadinho mais de lado. Já temos a experiência do primeiro e depois no segundo deixamos um bocadinho de lado. Facilitamos um bocadinho mais. Isso acho que sim. De qualquer maneira, não tive a oportunidade de, pela minha vida, estar muito em cima do crescimento dos meus filhos. Faço agora com o neto. Exato, que deve ser assim. É o meu mais que tudo. O seu mais que tudo. E acaba por ter, se calhar, mais disponibilidade para ele agora do que teve propriamente com os seus filhos. Sem dúvida, muito mais disponibilidade. Assim, para o pai, que é pai pela primeira vez, que vai ser pai, quais são os principais medos, as principais dúvidas? Os medos são muitos. Eles têm o Falamos medo em pais e mães, não é? Pais e mães, claro. Pais no geral. Claro. O medo de lidar com uma criancinha pequenininha que se olha para ela, se gosta muito dela, mas não sabe o que é que se vai fazer. E acima de tudo o que eu digo é que o bom senso aí é que vai mandar. O bom senso que já o João Melo falava, não é? Exatamente. Ele disse mas, por exemplo, quando a criança chora incessantemente, não sabemos se é de fome, se é de sono, se é só porque quer colo e carinho. Há vários códigos para o choro, como eu digo no livro, há vários códigos para o choro que nem sempre são fáceis de identificar, mas que temos, de alguma forma, de ir aprendendo no dia-a-dia e pensar que a criança também precisa de chorar às vezes, não é? Também lhes faz bem chorar, é uma maneira deles falarem, não sabem falar de outra maneira. Claro, é uma maneira deles comunicarem, não é? De manifestarem algum sentimento. Algum sentimento. Sei que tem ajudado, entretanto, vários pais respondendo a imensas dúvidas. Ainda lhe telefonam? Bastante. Telefonam, aliás, acho que é uma faceta de um pediatra. É estar sempre disponível? Tem o seu telemóvel disponível 24 horas por dia? Tem. Eles sabem que sim. Felizmente, durante a noite Quais já são não. as perguntas mais frequentes? Às vezes perguntas... Eu parto do princípio que um pai, quando telefona, uma mãe, quando telefona, está assustada com o que a criança tem. Portanto, com sintomas, nomeadamente infecções, outros pequenos problemas das crianças, mas que, às vezes, aquela voz amiga que pode acalmar ajuda um bocadinho, pelo menos mais umas horas. Uma questão frequente é, e agora vou pegar em questões práticas que são abordadas no livro. Já falamos do choro, mas aí tínhamos que avaliar vários tipos de choro. Mas, por exemplo, uma questão, e que já gerou muita controvérsia e que também foi evoluindo ao longo do tempo, é a teoria de como se deve deitar o bebê. De costas, de lado, Tem havido, de facto, mudanças no decurso do tempo, e logicamente que quando há mudanças é porque houve alguém que estudou o assunto. E, de facto, hoje em dia, contra uma grande parte das pessoas que acham que é um bocadinho fora do que é habitual, aconselha-se a deitar a criancinha, o bebê, de barriga para cima. Pode, eventualmente, ser posto de lado, nunca deve ser posto, é de barriga para baixo. Claro. Mas de barriga para cima é uma forma natural deles estarem. Outra pergunta frequente, até quando devo amamentar o meu bebê? Eu acho que isso é uma pergunta fácil de dizer. Muitas vezes o dia-a-dia da mãe... Eu já quase que adivinha a resposta, mas queria que fosse o Sr. Torá a dizer. Eu acho que deve ser o máximo possível, desde que não seja usar a maminha como Xuxa, que muitas vezes se vê, não é? Mas desde que a mãe consiga, pode amamentar o mais que puder. Hoje em dia sabemos que, de facto, por questões de trabalho, nem sempre isso é tão fácil. Mas mesmo trabalhando, dando de manhã e à noite, acho que é
o ideal vai fazer, com certeza, bem a uma criança. Nós aqui debatemos-nos sempre pela amamentação, que é o que é melhor sempre para a mãe e para o bebê. Sem dúvida. Assim, o alimento de uma mãe é sempre o melhor para o seu filho, em qualquer animal. É aquele que está mais completo, aquele que vem diretamente do produtor ao consumidor, portanto não passa por intermediários e tem as qualidades necessárias, com todas, para de facto a criança ser bem alimentada. Uma das coisas que gera sempre muita ansiedade também é o crescimento dos filhos, os chamados percentis. Será que o meu filho está no percentil normal? Acho que isso foi um tema que eu abordei no livro para tentar que as pessoas possam perceber que, de facto, uma criança não é por estar num percentil muito baixo, que é muito pequenina, que é normal, não está muito alto, que é muito gorda ou muito alta, e também é fora do normal. Acho que uma criança tem que seguir o seu percentil, muitas vezes esse percentil, ou seja, um percentil é um número entre 100 crianças iguais da mesma idade, é o número correspondente a essa criança nesse aspecto, no peso ou na altura. Portanto, uma criancinha pequenininha terá um percentil baixo, será o número 4, ou o número 5, ou o número 10, ou o número 20 da escala. Mas isso não quer dizer, desde que ela siga esses percentis, é perfeitamente normal e não vale a pena, como muitas vezes se vê, porque uma criancinha é pequenina ou porque tem um percentil baixo, estarmos a pesá-la continuamente, a ir ao centro de saúde ou ao pediatra para pesar, porque isso não é o ideal, vai com certeza criar muito mais ansiedade aos pais. Nota que há uma crescente participação do pai, e porque hoje falamos mais do pai porque é o seu dia, uma crescente participação do pai na educação do seu filho, e tem que haver, indo às consultas de pediatria, estando mais presente na sua educação. Eu acho que tem que haver, portanto, a evolução normal dos tempos. Hoje em dia sabemos que, de facto, não há tanta diferença a nível de trabalho entre mãe e pai e, portanto, os pais têm que, com certeza, ser mais participativos e são mais participativos hoje em dia. Essas questões também são abordadas nas consultas, não apenas questões práticas, claro, como o crescimento e as doenças dos bebés, mas a parte afetiva deve ser abordada numa consulta de pediatria. E muitos pais, de facto, são muito mais participativos do que qualquer gente poderia pensar, portanto, e acho que está no seu papel, sê-lo. E aquela preparação antes as ansiedades que existem antes da criança nascer? Essas ansiedades são normais, como há bocadinho começamos a dizer, é a tal ansiedade quando se lida com uma coisa que é nova. E essas ansiedades têm que, de certa forma, ser desmistificadas, o que pode ser feito numa consulta pré-natal, que se aconselha, há vários sítios também que fazem aconselhamento aos pais, às mães, um aconselhamento pré-natal. O próprio obstetra tem alguma influência nisso, porque vai seguindo toda uma gravidez e, acima de tudo, como eu digo, aquela primeira consulta onde tem que haver, de facto, uma empatia que será importante e que vai auxiliar os pais. Muito bem, tive muito gosto em conhecê-lo. Luís Pinheiro é então o autor deste livro. A sugestão que lhe deixamos hoje no Dia do Pai é um manual para pais de primeira viagem e seguintes. Ora bem, muito obrigada. E feliz Dia do Pai para si.